40, acho que dá. 18 de junho. Dá. Vai bem rápido, vai bem rápido. Vamos dar louvores a Deus que nos congrega nessa manhã de domingo como seu povo, como descendência santa, não por causa de Israel, ou Abraão, ou mesmo Adonião, mas por causa da fé que operava neles e que, pela graça de Deus, também opera em nós. Salmo 117 é um chamado aos crentes de todos os lugares. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Eles que podem, vamos nos colocar de pé. A gente vai usar o Salmo 19b. A gente vai dividir esse salmo em duas partes. Vamos cantar as 3 primeiras estrofes inicialmente, depois nós usaremos as 2 estrofes finais. A glória de Deus e os grandes feitos céus proclamam-nos os céus, dia e noite dão constante transmissão do eterno nome seu. Vozes eles não têm, palavras não provém, mas não conhecimento. Fácil de entender, pra todos conhecer a Deus do firmamento. Os céus que Deus criou com uma tenda amor, em que habita o sol, encha noivo igual, nos aposentos sai, e como zela por seu dever, o céu a percorrer, de um ao outro extremo, ele junta o calor, que do intenso ardor fugir não conseguimos. Além de Deus também, sua beleza tem, sua
Tudo é seu mandar, e ao ver atentar, os olhos alumiam. Depois nós usaremos as luzes do alto. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Recebam do Senhor a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Salvador de toda a terra, Senhor de toda a terra, o Deus do povo espalhado, da igreja de todos os povos, línguas e nações, um Deus que se mostrou misericordioso para com os povos e não abandonou a nenhum dos povos da terra. O Senhor a todos recebe em graça e lhes dá a sua palavra e a sua promessa, assim como fez com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, assim como repetiu a Abraão e assim como colocou como lei em Israel. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecidos porque reconhecemos a bondade do Senhor em fazer com que a sua promessa chegasse a nós, povo tão distante de onde tudo começou, um povo que em nada era melhor do que Israel e um povo que não tinha nada a oferecer ao Senhor, mas o Senhor foi bom e misericordioso, por sua graça e bondade nos enviou a sua palavra e junto com ela enviou o Espírito Santo para operar a fé em nosso coração, a fim de que recebêssemos com confiança a promessa e recebêssemos graça para nela crescer e perseverar, a fim de que alcancemos a plenitude da graça em nosso Salvador Jesus Cristo, agora e até o fim dos tempos, quando receberemos dessa plenitude de um modo completamente novo. Desejamos, Senhor, que o Senhor possa vir buscar a sua igreja, separar os seus escolhidos de todos os lugares e congregar como um só povo em todo o mundo. Que o Senhor possa operar esse grande milagre e já agora nos fazer sentir antecipadamente esse gozo que nos está reservado. Abençoa, Senhor, portanto, o nosso culto a Deus. Abençoa também a congregação do Senhor que está se reunindo em vários lugares, aqui mesmo na cidade de Caruaru e demais cidades do nosso estado, pelo Brasil todo e pelo mundo afora. Mesmo em lugares distantes que nem imaginamos como o Evangelho está chegando lá e como ele está sendo processado nessas terras distantes e em lugares hostis, onde os crentes precisam muitas vezes se reunir às escondidas. Mas o Senhor não precisa de lugar e nem precisa de muito povo, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás presente. Por isso abençoa, Senhor, todo o teu povo que está deixando sua casa nessa manhã de domingo, deixando seus afazeres para buscar o Senhor e se juntar ao restante do seu povo para louvar a Deus e receber a sua santa instrução. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos ainda usar o hino 27. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Página 60. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus.
Deus de Abraão, louvai, eis por mandado seu, minha alma se alegra e louva ao Deus dos céus. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião tomei e protetor. Meu dia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e da eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Queremos que esse número 27 nos leva ao texto. Nós usaremos hoje na pregação Romanos capítulo 4, mas vamos começar lendo a doutrina ensinada no Catecismo de Heidelberg, do livro 25, que introduz o tema dos sacramentos. Pergunta e resposta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Eu percebo que essa pergunta e resposta aqui é uma dobradiça que une a parte anterior, que falou justamente sobre a fé por meio da palavra e obra do Espírito Santo, e agora já introduz a outra parte, que é o uso dos sacramentos, como um fortalecedor da fé, falando sobre a preservação dessa fé. Então, a pergunta e resposta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Sim. Pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O santo batismo e a santa ceia.
Agora sim, vamos a Romanos capítulo 4. Vou fazer a leitura de todo o capítulo. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: o pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vai usar principalmente o versículo 11, vamos agora voltar ao texto da lei, que é mencionado, que é referido aqui, desde o capítulo 20, e vamos agora observar a ordenança da lei, desde o capítulo 20, então aquele que quer viver pela lei deve obedecer à lei. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que assim prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E com as palavras do salmista e profeta Davi, que também é mencionado em Romanos capítulo 4, nós ouvimos a promessa do perdão dos pecados, no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. De um lado somos confrontados com a lei e somos acusados por nossos pecados, por causa dos nossos pecados, ao mesmo tempo em que também ouvimos a palavra da bem-aventurança àqueles cuja justiça não vem pela obediência à lei, mas pela imputação pela fé. Vamos nesse momento orar a Deus, confessando os nossos pecados, mas também buscando a graça de Deus para confiar firmemente na promessa que Ele nos faz. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, olha para nós, Senhor. O Senhor nos conhece no íntimo. O Senhor sabe que não temos buscado nossa própria justiça, não temos confiado em nada que fazemos, nem por um momento, nem na mínima partícula. Sabemos que não há nada em nós que possa agradar ao Senhor e levar o Senhor a nos amar e a desejar termos como seus filhos. Esse amor por nós é inexplicável, Senhor. Esse amor por nós está completamente no Senhor. Do Senhor que nos criou e do seu ato de ter nos criado para a sua glória. E ter dirigido para nós o seu olhar e direcionar a nós a sua graça e bondade e fazer tudo o que é necessário para que nós sejamos contados entre os seus filhos, para que a nossa vida seja mudada, transformada. Por favor, Senhor, que esse teu poder transformador, essa tua graça e bondade, possa continuamente levar o nosso coração a profunda gratidão e a uma confiança firme para nunca nos afastarmos do Senhor e a nunca cairmos na ilusão de que haja qualquer coisa que possa nos fazer para justificar-nos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, e oramos para que possamos provar mais uma vez do poder do Espírito Santo, aplicando essa doutrina em nosso coração, moldando o nosso coração, transformando o nosso viver e fortalecendo essa confiança que há em nós. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 4 é um texto bem importante quando nós vamos tratar sobre a justificação pela fé, a salvação, não com base em qualquer coisa que a gente faça, mas com base na obra de Jesus Cristo. Abraão, aqui no capítulo 4, ele é apresentado como o pai na fé e como um exemplo da promessa que é anterior à lei. No capítulo 3, Paulo está tratando mais especificamente os judeus que arrogavam para si o privilégio da salvação por causa da lei. Paulo vai mostrar que a promessa da salvação é anterior à lei e é mais abrangente do que a nação de Israel. Então, a lei sim foi dada a Israel para ensinar a Israel como povo pactual como ele deveria viver à luz da promessa que Deus estava operando neles. Então, a lei, como sempre temos aprendido, de um lado revela a perfeita santidade de Deus e a nossa incapacidade de reagirmos a essa perfeição por causa dos nossos pecados. Assim, a lei, ela nos dirige para fora de nós, para Jesus Cristo, para a graça de Deus que opera pela fé. E isso Paulo vai trabalhar aqui no capítulo 4. Os versículos 1 a 8, vou falar sempre de modo bem reduzido para destacar aqui os pontos chaves. Os versículos 1 a 8 coloca aqui em oposição obra e fé, recompensa e graça. Esses primeiros versículos, eles realmente colocam diante de nós esse contraste. Abraão recebeu a promessa da salvação como um dom da graça de Deus. Assim ele se tornou herdeiro do mundo, ele e toda a sua descendência. Mas Abraão não recebeu essa herança, essa promessa bendita, como recompensa por qualquer obra que ele tivesse feito. Mas ele recebeu isso por fé. Então, a fé é anterior a qualquer obra, embora nós já vimos no final, na pregação passada, que as obras têm lugar na vida do crente. Mas as obras, elas são posteriores à fé, elas são resultados da fé operante na vida do crente, do regenerado. E também nós vimos já aqui nesses versículos que a fé é para a justiça. Eu vou voltar lá no final para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o versículo 10, no final do versículo 9, por exemplo, já diz que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, a fé é para a justiça, a fé não é como se fosse justiça. E a fé também não é em lugar da justiça. Vou explicar por que estou adiantando esses termos aqui. Os versículos 9 a 12, a fé e a promessa, elas alcançam não apenas os judeus, mas também os gentios. O versículo 12 diz: e pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E o versículo 16 também diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Então, esses versículos realmente mostram que a promessa, ela não é restrita a Abraão e os seus descendentes, nem a Israel, enquanto nação pactual em uma dada região. Embora naquele momento Israel provava de um relacionamento pactual com Deus, entre todas as nações da terra, mas a promessa de Deus não estava restrita a Abraão e a sua descendência e a região onde estava a nação pactual de Israel. Então, a fé e a promessa
são anteriores a Israel como povo e anterior à lei que Deus entregou a Israel. E a circuncisão já funcionava como selo da justiça da fé antes mesmo de Israel, porque Deus ordenou que Abraão colocasse sobre si mesmo esse sinal e sobre todos os seus descendentes homens. Então, no Antigo Testamento, especialmente a partir de Abraão, a circuncisão funcionou como um sinal e selo da justiça da fé. Isso nós lemos também aqui no versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, a circuncisão veio depois da fé, como sinal da fé, e não a fé provém da circuncisão, mas a fé é antes da circuncisão e a fé prepara o povo de Deus para a vida nessa fé sinalizada pelo sinal que eles estavam recebendo, que era o sinal da circuncisão, da dedicação, da aliança com Deus. Quando nós usamos a palavra sacramento, é a isso que nós queremos nos referir. É a esse sinal que funcionava, sempre vem funcionando no meio do povo de Deus, como um sinal que aponta para a promessa com base na justiça da fé. O povo de Deus, no Antigo Testamento, já tinha um sinal, que era a circuncisão, e quando chega o tempo em que a promessa se expande para as demais nações da terra, que saem de dentro da nação pactual de Israel, embora não abandone Israel, mas se espalha a partir de Israel para o restante do mundo, então esse sinal, ele é modificado para o batismo e para a Santa Ceia que nós recebemos no Novo Testamento. Então, sacramento não serve para gerar salvação, para comunicar salvação aos perdidos, mas sacramentos funcionam no ambiente da fé para apontar para a fé que já existe e para dirigir essa fé para a promessa e para a base dessa promessa, que é Cristo e a justiça que Ele conquistou por nós na cruz. Então, o versículo 11, por exemplo, nos diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Circuncisão era, portanto, um selo da justiça da fé. A gente vai entender melhor o que significa essa expressão, justiça da fé. Mas então veja que a circuncisão era um selo da justiça da fé, não era da fé propriamente, não estava confirmando a fé, não era um selo que indicava que então eu tenho fé, mas aponta para a promessa com base na justiça que vem da fé, pela fé. Os versículos seguintes, versículo 18 a 25, ainda no versículo 13 a 17, a promessa nos fala que a promessa pertence à fé e à graça que opera em todos os povos. Então, essa fé e graça não opera exclusivamente em Israel. O que operava em Israel era a lei. De fato, a lei funcionava em Israel, não foi dado a outro povo. Mas a justiça da fé funcionava fora do ambiente de Israel e, portanto, fora da lei. Então, a lei é dada para testemunhar da justiça da fé, mas a justiça da fé não vem pela lei. A prova disso é que Abraão, antes da lei, recebeu o selo da justiça da fé. E nós temos outros exemplos, Melquisedeque também. E outros povos fora de Israel, eles tinham o conhecimento da promessa e, portanto, alcançavam a justificação pela fé antes mesmo da lei ou sem a lei. Então, a promessa pertence à fé e à graça e alcança todos os povos. Não pertence às obras, nem à lei, nem se restringe a Israel. Porque as obras e a lei
foi dada a Israel. Então a promessa ficou restrita, né, durante muito tempo. Mas a fé e a graça, que operam sem a lei, alcança todos os povos desde o princípio do mundo. Então, qual é o papel da fé nesse processo? Os versículos 18 a 25 agora. De fato, os crentes são chamados a crer. Os versículos 18 a 25 vai falar sobre Abraão creu. E até diz que ele não se enfraqueceu na fé, não obstante a idade dele avançada e também a idade de Sara avançada, e o corpo dele enfraquecido, mas apesar disso, ele creu na promessa de que ele seria pai. Então, Abraão creu, é chamado a crer. Então, o fato de que na obra da salvação é Deus que do começo ao fim opera tudo, isso não significa que nós mesmos não cremos. Isso não significa que nós somos um tronco de madeira empurrado. Não, nós cremos. A questão é que os crentes são chamados a crer porque receberam fé para crer. Ninguém é chamado a crer sem receber fé. É impossível, impossível. Não vai dizer para um morto que ele tem que crer, ele não vai responder. Ele precisa ter vida. Ele precisa primeiro ser vivificado para então responder agora com vida. Então nós somos chamados a crer. E contra todas as circunstâncias. Porque a palavra da promessa que opera em nós tem a garantia de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Nisso que nós devemos nos apegar. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Não importa o que está acontecendo. O mundo pode estar ruindo. Você olhando para as bases do mundo, e particularmente do nosso país, você realmente percebe que coisas estão ruindo mesmo. Estão sendo destruídas. Mas a despeito de tudo, a palavra da promessa continua operando, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu que concederá fé para que o seu povo creia na promessa e assim alcance a justificação pela fé em Jesus Cristo. E note que é assim que Paulo termina o capítulo 4, embora ele comece falando sobre Abraão, crer em Deus, e tendo a sua fé apontada, tendo a promessa da fé apontada pelo sacramento da circuncisão, ele termina dizendo, mas também por nossa causa, não somente por causa de Abraão, não somente por causa de Israel, não somente por causa dos antigos, mas também por nossa causa, versículo 24, por nossa causa, posto que a nós igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a mesmíssima promessa que estava sobre Abraão para ser herdeiro do mundo é a promessa que está sobre nós. Promessa que não se baseia nas obras, mas se baseia na fé, a fé em Deus, o Deus que prometeu a Abraão e o Deus que nos deu o Salvador, Jesus Cristo. E assim nós podemos realmente chegar a algumas conclusões aqui. Justiça da fé. Certamente que essa relação aqui implica que a justiça opera no ambiente da fé. Por isso é chamada de justiça da fé. Então, justiça pertence ao domínio da fé, não das obras. A fé pertence ao domínio da graça, não da recompensa. Isso foi apresentado também lá no começo, esse contraste. Então, a fé não opera no ambiente das obras, mas no ambiente da graça. A justiça, ela não é substituída pela fé.
quando falamos sobre justiça, devemos pensar: justiça é aquilo que Deus exige de acordo com a lei que Ele revelou. Então, pela lei, Deus revela a sua perfeição. E o que é justiça? É você se conformar com a lei. Paulo vai dizer: quem se conformar por ela, viverá por ela. A questão é: quem consegue se conformar à lei? Quem consegue cumprir essa justiça? Então, a justiça que Deus exige não é substituída pela fé, no seguinte sentido: bom, antigamente Deus estava exigindo que os judeus cumprissem a lei, isso era a justiça, tinha que obedecer, por isso recebeu a lei. Mas como os judeus não conseguiram receber a lei, então Deus retira a lei e agora coloca a fé no lugar. Você não consegue cumprir a lei, mas você crê ainda em Deus, você crê em Jesus Cristo. Então o fato de que você crê em Jesus Cristo agora, isso é o que vale. Não é mais a obediência da lei, mas a fé em Jesus Cristo. Essa era a posição, basicamente, de Jacó Armínio. O pensamento de Armínio, inclusive ao traduzir Romanos 4, ele traduz de modo diferente com que a igreja vinha confessando e como está nas traduções mais antigas da palavra de Deus. Ele traduziu várias passagens aqui para dizer que em lugar da fé, a justiça em lugar da fé. Deus exigia justiça, mas agora não precisa mais de justiça. Agora, no lugar da justiça, Deus exige fé. A fé, eles vão dizer, ainda é fé em Jesus Cristo, então eles não desconectam a fé de Jesus Cristo, ainda é Jesus Cristo. Mas vejam o peso que está sendo dado à fé. Então, você precisa crer em Jesus, mas é a fé que vai, não é que a fé vai merecer a justiça, não. Eles também vão dizer, não é por obra, a fé não merece justiça, mas a fé agora, ela funciona no lugar da justiça. A justiça já aconteceu lá com Cristo, agora o que vale é a fé. Então, essa tradução que Armínio trouxe para uma expressão que se repete aqui no texto, que é importante para nós conhecermos, foi problemática, e os sinodidosos foi reunido justamente para reagir contra esse pensamento de Armínio e dos discípulos de Armínio, que estavam espalhando já essa ideia de uma fé que funcionava em lugar da justiça. Contra a posição de Armínio de que a fé ela foi dada em lugar da justiça, ela funciona em lugar da justiça, a igreja confessou que a fé nos leva para a justiça, para dentro da justiça. E essa expressão para dentro da justiça, na tradução não é necessário que apareça isso, mas é só para deixar claro que a partícula grega que aparece aqui tem exatamente essa implicação, não é apenas uma direção, é que realmente faz uma conexão direta. Isso no texto grego faz muita diferença, porque você pode estar dizendo que está indo numa certa direção, mas você pode estar dizendo que está indo para dentro da casa de fulano de tal. Isso o grego trata de modo diferente, é bem específico. Então, acompanhem alguns versículos aqui, onde nós temos exatamente essa expressão aqui. Versículo 3, botando para cá para não ficar em cima aqui, o versículo 3 é a parte final, diz assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. É uma boa tradução, embora alguns vão dizer, mas fica incompreensível aqui traduzir dessa maneira. Mas foi de propósito aqui. João Ferreira, já na sua tradução mais antiga, já fez isso. E ainda não foi modificado. Versículo 5 também, a parte B. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas é a mesma expressão aqui, tá? Para dentro da justiça. Então pense na imagem. A fé indo para dentro da justiça. Então
não é em lugar dele. Às vezes a ligação e ela está indo para dentro lá da justiça, para alcançar alguma coisa lá. Versículo 9b. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. É sempre a mesma expressão aqui, embora a gente viu alguma modificação na tradução. Sempre a mesma expressão. Para justiça. Versículo 22 e 24. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Isso falando sobre Abraão, e no versículo 24 falando sobre nós, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Então, a nós que também foi imputado. Então, a nós também coloca a frase em paralelo com a frase anterior de Abraão. Abraão foi imputado para a justiça, também a nós foi imputado para a justiça. Então, em várias passagens aqui, nós estamos observando que a fé, mesmo que em outros momentos aqui, a fé, a palavra fé, ela recebe uma outra partículazinha que pode ser traduzida de diferentes maneiras, tá? Essa outra não. Essa outra é mais particular. Basicamente, a maneira de traduzir é para dentro da fé. Mas, para dentro da justiça. Em outras partes aqui, quando fala sobre a fé, é usado uma outra maneira que pode ser traduzido de maneira diferente, instrumentalmente, ou em lugar de, por causa de, em justiça local, é aquilo que a gente chama de dativo. Alguns que estudam latim talvez já tenham ouvido sobre isso. Então, existem possibilidades realmente diferentes de se traduzir. Mas, quando vamos falar sobre a fé relacionada com a justiça, é determinado, já está determinado. Então, não é em lugar dele. Então, isso já coloca realmente a fé em uma condição diferente daquela que ela está quando traduz em lugar da justiça. Aqui, fé não é em lugar da justiça, portanto, fé vai ter outro sentido. Basicamente, as igrejas da Reforma têm realmente compreendido o papel da fé como um papel instrumental. O papel da fé como aquele instrumento por meio do qual você tem acesso à justiça. Porque a justiça está fora de nós, já vimos. Não é pela lei, não é pelas obras. A lei está fora de nós. A justiça está fora de nós. Está em Cristo Jesus e naquilo que Cristo fez. Mas como é que a gente então alcança isso? Como é que a gente chega lá? Como é que a gente sai de nós e chega nessa justiça que é Cristo e aquilo que Ele fez por nós? Por meio da fé. Então, os reformadores ilustravam a fé como as mãos que recebem o presente. Então, a fé é um instrumento, é um meio pelo qual nós alcançamos a justiça. A justiça continua sendo algo fora de nós. Então, a justiça agora não ficou em lugar da fé. A fé continua, a justiça continua valendo. E Deus continua exigindo a mesma coisa. Não há salvação senão pela justiça. Mas essa justiça não provém de nós e nós não conseguimos alcançá-la por nós mesmos. Então Deus nos dá aquilo que nós precisamos para alcançar essa justiça, que é a fé. A mão que recebe essa bênção. Então, aqui a gente vai ver outra expressãozinha bem importante que se repete o tempo inteiro aqui, nesse texto. Quando nós lemos aqui que Deus coloca, atribui, considera, leva em conta, imputa. No texto está traduzido de várias maneiras, tá? Então você pode pensar que são palavras diferentes, é a mesmíssima palavra logizomai. Logos, né? Tem a palavra logos, você conhece. E basicamente o sentido aqui é considerar, levar em conta, às vezes traduzido por imputar, mas às vezes o sentido aqui não é necessariamente colocar dentro, hein? Mas é de levar em conta, considerar ou não considerar no sentido oposto. Então, de um lado, Deus coloca,
atribui, considera, leva em conta, imputa a justiça e a fé. A gente vai ler sobre isso aqui. Do outro lado, ele não coloca, não atribui, não considera, não leva em conta, não imputa os pecados. Então, de um lado, Deus coloca em nós aquilo que é necessário para a salvação, considera aquilo que é necessário para a salvação, mas não considera aquilo que é um impedimento da nossa salvação, que é o pecado. Veja de novo o versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso foi imputado. Ou seja, não estava nele não, veio de fora. Seja colocar, seja considerar, isso veio de fora, não estava nele. De novo 5b. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Mais uma vez aqui, considerada e imputada para a justiça. Então, também a fé é imputada. O favor é imputado, a fé também é imputada. Versículo 6b. Declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Considera a justiça, coloca a justiça, independentemente das obras. Versículo 8b. Finalzinho. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais levará em conta o pecado. Agora, o outro lado da moeda. 9b. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Mais uma vez, a fé, ela é creditada, é levada em conta, vem de fora. Versículo 11b. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele lhe fosse imputada a justiça. A justiça também vem, é creditada, não é própria dele. Se a fé tivesse sido dada em lugar da justiça, então a justiça não seria mais imputada, porque já era a própria fé aqui. E, mais uma vez, versículo 22 e 24. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, a confiança, a fé foi levada em consideração para ligar Abraão com a justiça. E a mesma coisa depois é dito também a nós, igualmente a nós será imputado, porque também a nós que cremos, ou seja, nós cremos em Deus, então a nossa fé em Deus se une com a justiça, é levada em conta, é considerada para nós alcançarmos a justiça. Mas essa fé que alcança a justiça não é uma capacidade nossa, mas é aquela fé que foi imputada pelo Senhor, que foi atribuída pelo Senhor e operada pelo Senhor como obra do Espírito Santo, que vem ao nosso coração, que opera em nosso coração essa fé, dando vida ao que estava morto, e como parte da nossa vida, então essa operação do Espírito Santo em nosso coração é a fé que nos une à justiça que salva e também por meio da qual nós passamos a viver. Então, irmãos, Romanos 4 não fala de jeito nenhum sobre o que nós precisamos fazer para ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas Romanos 4 realmente ensina sobre a salvação que Deus operou em nosso favor e que Ele operou em nós. A salvação que Ele está atribuindo a nós, que Ele está processando em nós a promessa de herdar o mundo. Então, Romanos 4 fala sobre Deus aplicando a salvação em nós por meio da fé que Ele também está operando em nós.
E ainda fala sobre como nós, por meio da fé, como instrumento, como a mão que recebe o presente, como nós, pela fé, alcançamos a justiça. Então o ponto aqui é que a justiça continua sendo fora de nós. A justiça é Cristo mesmo e a obra que Ele realizou por nós na cruz. Nós alcançamos essa justiça pela fé, por causa da obra que Deus está realizando em nosso coração. O catecismo, ele chama a atenção para esse fato de que tanto a palavra de Deus como os sacramentos estão fazendo a mesma coisa. O que ele está fazendo é pegando a nossa fé e dirigindo a nossa fé para Cristo, a nossa justiça lá. Cristo é a obra de Cristo. Esse ponto é bem importante, porque nós vamos falar sobre batismo nas próximas 2 semanas, e é bom já ter isso em mente, que diferentemente do que nós temos ouvido em muitos lugares, a fé, o batismo não é um sinal da minha fé. O batismo é um símbolo da fé. Então você crê que você vai ser batizado. O batismo pega a fé que já está lá e dirige a minha fé para Cristo, para a justiça de Cristo. Então o batismo, assim como a palavra, fala sobre Cristo, sobre a justiça de Cristo, funciona como um selo dessa justiça, como uma garantia dessa justiça, para a qual nós estamos olhando pela fé e estamos sendo unidos e abraçando pela fé. É mais do que a nossa fé. Inclui a fé, com certeza, porque como vimos, os sinais, os sacramentos não operam fora do ambiente da fé. Não opera fora do povo pactual, onde a palavra de Deus está sendo proclamada. Não funciona no mundo, não funciona lá fora. Funciona no ambiente da fé. Mas o sinal não foi dado para apontar para a fé. O sinal foi dado para apontar para o selo da justiça da fé. O selo da justiça que opera no ambiente da fé. Isso é justiça da fé. Então, ouvindo sobre essas coisas, preparamos a nossa mente e o nosso coração para o entendimento correto do que significam os sacramentos, como os sacramentos funcionam na igreja, como nós devemos lidar corretamente com os sacramentos, seja o batismo e da Santa Ceia. Ambos a gente vai ver que, da mesma forma que foi dito a Abraão sobre a circuncisão, como sendo da justiça da fé, sendo da justiça da fé, não da fé, sendo da justiça da fé. Da mesma maneira, batismo e Santa Ceia nos foram dados pelo próprio Senhor Jesus como selos da justiça da fé, como a garantia de que essa justiça salva. Mas essa justiça não é a própria fé, essa justiça continua valendo. Deus não salva ninguém sem essa justiça. Deus não deixou de salvar pela justiça para salvar pela fé. A salvação só é operada pela justiça de Deus, que é Cristo Jesus, que nos é concedida pela fé. Assim, irmãos e irmãs, a primeira reação nossa como igreja, diante daquilo que temos ouvido, é louvar a Deus, admirados por essas coisas. Porque mesmo a gente, como pecadores que não alcançava a salvação, não tinha chance nenhuma de sermos salvos, mesmo assim Deus nos concede gratuitamente, não como uma recompensa por nossos trabalhos, nem mesmo pela fé. Porque no caso de Arminio, por mais que ele lutou para não dizer que a fé, que a salvação era por obra, no momento que ele substitui a justiça pela fé, ele coloca no exercício da fé, no ato de crer. Inclusive existe essa expressão, o ato de crer. Então ele coloca no ato de crer o mérito da salvação. Ainda que ele vai manter esse ato de crer ligado, não é crer em qualquer coisa, é crer em Cristo Jesus. O peso recai sobre esse ato de crer. Quando nós percebemos que de fato não há nada em nós que poderia
merecer salvação, a gente ao mesmo tempo somos surpreendidos com a notícia de que o fato de que nós não podemos fazer nada para a salvação não significa que nós não somos salvos. Vocês têm a promessa da salvação sobre vocês. A promessa que funciona com base na fé no Salvador Jesus Cristo. Essa fé que Ele próprio, em sua providência, operou no seu coração pela obra do Espírito Santo. Então, é para ficar admirado mesmo, e louve a Deus por causa do que Deus fez por você. E ore também, porque nós temos nesse texto também a promessa de que essa fé opera mundialmente. Então nós podemos confiar que essa mesma fé que Deus operou em nosso coração, Ele pode operar no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos parentes e familiares e demais parentes, nos nossos amigos, em povos que ainda são muito fechados. Essa promessa sai daqui porque Deus não restringiu a promessa da salvação à nação de Israel. A fé e a graça operam sem a lei, amparada pela lei, no sentido de que a justiça que era exigida na lei, ela foi cumprida e está em Jesus Cristo. Então a lei não acabou, mas a lei está em Cristo, e o cumprimento da lei não deixou de ser exigido, mas está em Cristo Jesus, que se tornou agora, da parte de Deus, a nossa justiça e salvação e santificação. Assim, busque a graça de Deus em oração, por sua própria vida, mas também pela vida dos pecadores que ainda esperam ouvir essa palavra da salvação, a serem alcançados e serem salvos. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Nós te louvamos agradecidos pelo privilégio que temos de ouvir essas palavras, as palavras que salvam, as palavras que ensinam sobre a verdade, as palavras que têm poder por causa do Espírito Santo que opera em nosso coração. A palavra que gera fé, a palavra que alimenta a fé, que aumenta a fé, que preserva a fé, a palavra que nos promete e garante, pelos sinais que para ela apontam. E Jesus Cristo é a justiça que nós temos da parte de Deus para alcançarmos a salvação. Obrigado. Que o Senhor possa fazer com que essas palavras funcionem em nosso coração e nos ajude a entender cada vez mais, porque às vezes são conceitos que não estamos familiarizados, conceitos que nem funcionam no mundo. Não tem como a gente buscar em dicionários ou pedir auxílio às pessoas desse mundo. Mas por isso nós damos graças a Deus, porque nos tem preservado a palavra funcionando em nosso meio, e todos os domingos nós podemos ouvi-la e sermos surpreendidos por ela, corrigidos, instruídos, advertidos e ameaçados até, para que levemos a sério o que ela nos diz e possamos viver a verdadeira vida já agora e esperar pelo cumprimento dela no dia de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar as estrofes finais do Salmo 19. né? Quem teme ao Senhor, puro é seu temor, de grande duração.
E se não transgredi, sou irrepreensível. Seja o meu falar e o meu meditar, Senhor, te aprazível. Não podemos confiar que aquilo que é necessário para a nossa salvação, Cristo já fez por nós e nos concedeu a graça de crermos. Paulo mesmo vai dizer isso, ele nos concedeu não apenas a graça de sofrermos por Cristo, mas também de crermos em Jesus Cristo. A fé é um dom da graça de Deus que nos é concedida mediante a obra do Espírito Santo, operando a palavra de Deus. E os sacramentos, então, são sinais da justiça que opera pela fé, a justiça de Deus que nos salva, e que, por meio desses sinais, nós percebemos que nós podemos provar de maneira ainda mais experimental essas palavras, né? Nós sabemos que essa palavra está operando em nossos corações, mas nós podemos não apenas ouvir, mas perceber, tocar, sentir o cheiro, o paladar, né? A textura dessa promessa quando nós estamos participando do sacramento. Por isso, os sacramentos realmente são importantes, não são para serem negligenciados, não são para serem desprezados. Foi muito bonito ver os irmãos, enquanto estavam esperando pelo momento de serem recebidos, aquela ansiedade, aquele desejo, e por isso estavam se esforçando para que os estudos não atrasassem desnecessariamente, porque almejavam para aquele dia, enquanto que outros realmente estão tratando com pouca importância o fato de se estão longe dos sacramentos. Isso é realmente falta de entendimento. Eu espero que, com a graça de Deus, a gente seja cada vez mais conscientes disso e busquemos a graça do Senhor para vivermos essa realidade mais fortemente. Vamos ainda cantar o hino 163 durante esse canto. Aqueles que trouxeram as suas ofertas podem trazer aqui diante do Senhor. Paz na Centro e Céus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos com pratos, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Nós
dons e talentos queremos consagrar a vida em teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, Pai celestial, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai por causa de Jesus Cristo, porque sem Cristo entre o Senhor e nós éramos apenas objeto da ira do Senhor, porque onde há a quebra da lei, aí a ira, aí a contenda, mas a lei ali é necessária, Senhor, porque a lei revela os nossos pecados, nos torna conscientes de que nós somos, do estado em que nós nos encontramos e da condenação que está reservada a nós. Mas graças a Deus que não precisamos da lei para alcançar a salvação, porque isso nos era impossível. Mas aquilo que era impossível a nós, Deus tornou possível por meio de enviar o seu Filho Jesus Cristo, na semelhança da nossa carne pecaminosa, para na carne condenar o pecado, cumprindo perfeitamente a justiça de Deus exigida na lei, e sofrendo em nosso lugar o justo castigo que os nossos pecados mereciam, para que nós pudéssemos, por meio de Cristo Jesus, o cumprimento da lei, alcançarmos essa graça. Agora, Senhor, queremos com a nossa vida mostrar a nossa gratidão, viver como o altar de sacrifício agradável ao Senhor, com todo o nosso viver, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com o nosso casamento, com nossos relacionamentos, até mesmo o nosso prazer, os nossos serviços, o nosso descanso, tudo, Senhor, tudo seja para o Teu louvor. Que essas palavras não sejam apenas bonitas para serem cantadas, mas que elas reflitam sinceramente a intenção do nosso coração. Mas ainda, Senhor, que o nosso coração, renovado pelo Teu Espírito Santo, deseje essas coisas. Precisamos de Tua graça sobre nós. Por isso nos ajuda, Senhor, para que alcancemos essa graça de viver segundo a Tua vontade e de ser um povo que alegra o coração do Senhor. Que não sejam os nossos pecados que te entristeçam, mas que seja a justiça de Cristo operando em nós pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, que alegre o Senhor, que sejamos sempre o motivo da Sua alegria, do Seu prazer, que o Senhor venha sempre ao nosso encontro com alegria e com festa, e receba do Seu povo o louvor devido, a adoração devida. Nos ajuda, Senhor, que no ato mesmo de ofertar, nós possamos mostrar a nossa alegria e a nossa gratidão, e mostrar que nós vivemos para o Senhor, não vivemos a vida para nós mesmos. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu, e nós usamos aquilo que o Senhor nos tem dado, no cumprimento das nossas obrigações, na promoção do reino de Deus, na promoção dessa palavra que precisa continuar funcionando em nosso meio, por meio da qual também os pecadores que ainda estão lá fora serão chamados e atraídos a Cristo. Também, Senhor, nos ajuda para que as circunstâncias dessa vida não sejam tão fortes sobre nós que nos entristeçam, nos enfraqueçam e nos impeçam de adorar o Senhor, e especialmente de estarmos no culto, no dia do Senhor, para prestar louvores a Deus. Ajuda, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, conserva o coração de cada um na fé no Salvador Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, nos leva em segurança de volta para a nossa casa. Guarda também Rebeca, que vai voltar para Maceió ainda hoje. Guarda a igreja quando estiver voltando para cá, para o segundo culto,
que será mais cedo, dentro de nossa prudência, mas sabemos que nenhum dos nossos cuidados é suficiente para nos proteger da fúria do mundo, para nos proteger de nós mesmos. Contamos com a Tua graça, para que nada atrapalhe a reunião do Teu povo e o momento em que nós estaremos aqui para render louvores ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos concede um bom restante de tarde, nos faz descansar fisicamente, mas também descansar nessa promessa bendita que recebemos. E assim voltarmos cheios de ânimo, hoje à noite, para cantar com mais força, mais vigor ainda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos usar o boletim e cantarmos o Salmo 15, a versão B da CBS. Quem vai morar, Senhor, no Teu santo templo? Quem há de residir no Teu monte, ó Deus? Quem vive em retidão, quem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Não viva difamar, não faz mal a homem, ao seu vizinho não quer injuriar. Despreza o homem vil, honra o que teme a Deus, jura com pega pé, mas não volta atrás. O seu dinheiro não serve com usura, suborno algum jamais pensa receber. Para incriminar quem inocente é, quem assim proceder não se abalará. Recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode deixar por enquanto também aqui. Obrigado. A gente queria começar hoje já com as nossas crianças, mas eu não consegui repassar para a irmã Camila, que vai me ajudar com isso, as informações já na segunda-feira comprometido, e não quis fazê-lo na quarta-feira quando eu falei com ela, porque aí já ficaria mais apertado nos pais que vão iniciar esse trabalho, né? Mas esperamos que sim, que na segunda-feira os pais recebam o material
A gente vai também trabalhar impresso para que os pais, Irmã Camila deu a ideia de a gente criar a pastinha, os pais podem ir juntando na pastinha, e material relacionado com o assunto da próxima semana, e memorizando o versículo bíblico e também algumas frases chaves do catecismo, e assim ele vai se familiarizando com o catecismo. O pai e os pais também têm a oportunidade de se exercitarem também na instrução dos filhos, e a ideia é que a cada ano a gente vai aumentando o nível do mais básico, intermediário, até que quando adolescente eles já sejam capazes de trabalhar todo o texto do catecismo. Isso é nosso desejo, pedimos a bênção de Deus para fazer isso. Então esperemos mandar para os pais amanhã. E como temos feito também aqui nos cultos da manhã, nós abrimos a oportunidade de alguém fazer uma pergunta bem direcionada com um assunto aqui. Se outro assunto a gente pode conversar depois, mas uma pergunta que ajuda a esclarecer mais algum ponto, eventualmente um ponto que não tem tocado, mas está bem ligado, que possa ajudar a nossa compreensão do assunto que nós tratamos. Lembrando que se continuar não tem problema, não é uma coisa que a gente necessariamente, mas só para dar chance. Todo mundo sabe. Mas aí pode ser covardia, viu? Querem, mas não fazem, esperam o Eduardo fazer. Quando o Eduardo faz isso, Eduardo. Era isso que eu queria dizer. Era essa dúvida. Eduardo, alguém quer fazer alguma coisa? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fora irmão Eduardo, quem mais aqui tem? Ó, irmão Pedro. Pastor, como é que seria essa operação de fortalecimento dos sacramentos na vida do tempo? Porque o catecismo fala, o objetivo é direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo, mas isso no dia a dia, como é que poderia aparecer, né? De fato, a gente diz que a palavra gera a fé e não o sacramento, e o sacramento fortalece a fé, a palavra também continua fortalecendo. No ano passado, ou em anos anteriores, eu usei Gênesis 16, 17 para falar para ilustrar, porque o Abraão, do capítulo 15, é chamado de pai da fé, hein? É com base naquilo ali. Ele creu no Senhor e foi imputado como justiça. Capítulo 16, ele fracassa e tem o episódio de Agar, né? Então, aquela promessa de gerar um filho, ele tentou fazer segundo ele mesmo, né? Confiou na promessa, mas mostrava fraqueza. No capítulo 17, vem a circuncisão como sinal e selo dessa promessa. Ou seja, Abraão tinha a promessa de Deus que havia sido dita, e agora tinha um sinal anexado à promessa que o ajudava a lembrar mais fortemente para a promessa. Então, quando nós olhamos para o sinal do sacramento, quando nós provamos dele, nós somos mais fortemente direcionados para a promessa. Mas também cremos que não é somente o fato que ele está apontando para a promessa, mas que o Espírito Santo está operando no sacramento, de modo que a nossa participação no sacramento com fé, que a gente vai tratar sobre isso na ceia, especialmente, também no batismo, mas principalmente na ceia, porque é a participação com fé que nos garante a promessa, não é a mera participação como na Igreja Católica Romana acaba ensinando, hein? O senhor comeu lá, já está comendo Cristo lá, independentemente da fé, porque Cristo está fisicamente presente. Então, nós vamos explicar melhor que o sacramento opera no ambiente da fé. Então, aquele que come com fé e bebe com fé, ele tem mais do que pão e vinho. Ele tem de fato aquilo que pão e vinho estão apontando e asseverando para nós. Então, essa obra do Espírito Santo no coração da gente é o que a gente chama de fortalecimento da fé nessa promessa, hein? Então, o sacramento está apontando para a promessa, e isso já deixa realmente mais claro, porque a gente está vendo, está tocando, está saboreando, está sentindo o cheiro, mas não é somente pelos sentidos, é pela promessa do Evangelho que o Espírito Santo está realmente operando poderosamente por meio do sacramento, não por Deus estar presente fisicamente neles, mas por usá-lo como um meio de graça para realmente trabalhar em nosso coração. Então podemos, a cada celebração da Santa Ceia, realmente pensarmos sobre isso, enquanto estamos comendo o pão e o vinho, qual é a promessa anexada ao sacramento?
que a gente está comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo pela fé. Isso não é pouca coisa, não. E não pode ser negligenciado. Relacionado a isso, a operação e o fortalecimento seriam semelhantes do batismo e da ceia, ou haveria aspectos diferenciados entre eles? Semelhantes. Tanto, por isso que essa definição de sacramento aqui vai servir aos dois sacramentos. A gente vai poder ver que na explicação do batismo vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que o batismo, além de fazer isso, de apontar para Cristo, ambos vão fazer a mesma coisa, ambos vão apontar para Cristo, para a obra de Cristo, como a nossa justiça. Mas o batismo, além de fazer isso, ele marca o ambiente da fé, ele sinaliza o ambiente da fé. Por isso ele é usado tanto a circuncisão como o batismo, como o sinal do nosso ingresso no ambiente da fé, né? Aquele que é recebido no ambiente da fé, ele é selado com o batismo como parte agora do povo pactual. Enquanto que a ceia do Senhor, assim como a Páscoa no Antigo Testamento, tinha o sentido de comunhão. Então é como se fosse a continuidade da nossa existência dentro desse ambiente da fé, né? O batismo sela o começo, o nosso ingresso, a nossa entrada, e a ceia marca a continuidade, a garantia de que nós continuamos no ambiente da fé. Por isso é que dentro da tradição cristã, o que acontece quando alguém se endurece em seu pecado e o processo de disciplina acontece? Ele é afastado dessa comunhão. Por quê? A continuação na participação da ceia é testemunho da continuidade na comunhão. E o pecador que se endurece em seu pecado, ele está rejeitando Cristo e essa comunhão com Cristo por causa de se prender ao seu pecado. Não é cometer pecados. Isso todos nós estamos o tempo todo, infelizmente, né? Mas o apego do pecador ao pecado ao ponto de dizer: eu não consigo largar isso aqui para obedecer a Cristo, porque aí é o primeiro mandamento. Então isso é idolatria. Você naquele momento constituiu um ídolo e ele vai ser, esse ídolo tem que ser arrancado da igreja. E se ele não largar esse ídolo, o que vai acontecer? Ele vai junto. Porque esse ídolo não pode ficar na igreja, vai comprometer a saúde espiritual da igreja. Então a igreja precisa realmente remover esse ídolo no nosso meio. E se o pecador não abandonar o ídolo, ele infelizmente vai ter que sair junto com o ídolo. Até que Deus trate com ele lá fora e ele volte à sanidade e, voltando ao ambiente da fé sem o ídolo, ele possa continuar na comunhão por meio do sacramento da ceia. Então os dois têm um aspecto em comum, ambos vão direcionar para Cristo e sua obra, mas tem aspectos particulares também, que funcionam particularmente. Muito bom. Eu gosto muito da pergunta 66, porque ela trata bem. Ela fala não só sinais, mas selos santos e visíveis. Isso. E em outra expressão ela diz mais claramente possível, porque a questão da visão realmente é algo muito belo do sacramento. É a pregação visível. Muito bom. Costumamos usar essa expressão. O sacramento é uma pregação visível. Né? O sacramento é uma pregação visível. Eduardo. Quer cadeira cativa aqui? Não, mas é uma pergunta mais simples, tá? Os sacramentos fazem parte do ambiente da fé. Aprendemos isso mais uma vez. Você poderia falar um pouco mais sobre os sacramentos ambos, né? Batismo e ceia ligados à pregação, já que eles não existem sem a pregação no ambiente do culto. Embora isso toque na próxima, mas eu vou realmente dizer alguma coisa, porque talvez não trate especificamente as próximas pregações, porque eu estou com uma linha para seguir. Só formula de novo aí, só para pegar o ponto aqui. Sim, ambos sacramentos no ambiente da pregação. Pronto. A pregação e sacramento são a mesma coisa e não são. Até uma coisa importante, que no comentário de Ursinos você tem alguma coisa que não está no catecismo. Que você pode perguntar assim:
catecismo é mais importante do que a pregação, porque não falou muito sobre pregação. Até agora no catecismo mencionou pregação, mas não tivemos assim uma explicação da pregação. Nós tivemos do sacramento. Parece que o sacramento tem mais peso, né, do que a palavra, mas isso não é o caso. A gente deve reconhecer por que foi necessário fazer aquilo que o catecismo está fazendo aqui. Foi uma reação a Roma. Por quê? Porque Roma tinha abandonado praticamente a palavra e tinha transformado o sacramento na pregação. Quando você vê sobre sacramentalismo, é a ideia que a graça de Deus é processada pelos sacramentos. Então você tem vários sacramentos que estão operando como meio de graça dentro da igreja de Roma. Os reformadores precisaram reagir realmente contra isso. E então eles trataram mais especificamente nesse ponto aqui sobre sacramento, mas não para dizer que sacramento deve ficar no lugar de pregação, é mais importante de pregação. De fato, os dois só funcionam juntos, sobretudo o sacramento, né? Pregação pode existir, pregação existe por si só, mas sacramento foi adicionado, mais uma vez citando Gênesis 15, 16, 17. Né? A palavra da promessa já vem funcionando, mas aí no capítulo 17 é adicionado um selo. Então, o sacramento, ele depende da palavra da promessa, porque ele é anexado à palavra da promessa, ele está apontando para ela. Não existe o sacramento sem a palavra da promessa. A pregação, sim, até nas cartas de Justino, de Plínio, quando ele menciona sobre as duas reuniões que aconteceram no domingo, ele menciona que numa das reuniões era para comer a carne de Cristo. Ele chamou de canibais os cristãos por causa de que ele não entendia, né? Os cristãos, quando falavam comer a carne de Cristo, era sacramentalmente, ele não entendia, mas Plínio já menciona que a igreja já fazia isso, uma reunião para a palavra e outra reunião para o sacramento. Inclusive a palavra missa, que hoje a gente soa mal, né? Quando fala sobre missa, já pensa na idolatria romana, mas a palavra propriamente quer dizer despedida. Então missa é o ato de despedir. Então ela era empregada pelos primeiros pais para falar sobre a missa dos catecúmenos e a missa dos comungantes. Então os catecúmenos participavam da primeira parte, quando recebia a instrução, mas não ficava para a Eucaristia, que era a comunhão, enquanto ele não fizesse a profissão de fé dele. Então, mas sempre uma coisa ligada à outra. Isso, por exemplo, a nossa prática de não realizar o sacramento sem o culto, fora do ambiente de culto. Eu não sei se era nessa direção que a pergunta ia. Existem igrejas que a gente vê que o batismo é feito em um ambiente fora da igreja, no culto mesmo. Lá não há pregação pública. Sim. Não é um culto solene, é apenas o ato em si, né? É um ato por fora, independente e autossuficiente, né? Só existem canções, o batismo e a despedida. É porque na escritura você já presencia casos assim também. Se eu não me engano, é o batismo de eunuco. Então, exatamente. O ponto aqui é não separar da palavra, certo? Ao longo do tempo, houve muito debate sobre isso. A implicação é que seja ligada ao culto. Eu não acho que a gente pode chegar com essa afirmação direta, que tem que ser o culto, mas o ponto é que não funciona sem a palavra. Então tem que chegar, realmente tem que chegar com a palavra. Mas ao mesmo tempo, eu realmente estou em defesa do culto. Por quê? Porque é no culto que nós ouviremos mais claramente possível a promessa. Então nós estamos ouvindo por meio da pregação, não simplesmente a leitura. Por que eu estou dizendo isso? Eu vim de uma igreja que, por exemplo, tinha a prática de alguém que eventualmente estava doente e não participou da ceia, levava a ceia até lá. Que eu acho que é possível, mas não da maneira que era feito. Eu acho que é uma coisa que a gente não costuma praticar, mas eu já levei esse assunto para o conselho. Em algum momento vai chegar em conselho, para discussão em conselho, porque há situações em que a doença é um impedimento permanente. Essa pessoa nunca vai poder vir ao culto.
E se o sacramento é um meio de graça, está privado dessa graça pelo sacramento. Então, tem que considerar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma visita recentemente, alguém mencionou isso e disse assim, então, pessoas que, às vezes, porque estavam com uma gripe, não foi para a igreja, e aí a igreja vai levar o sacramento para eles. Eu disse, não faz sentido. E a pessoa disse isso, que não é nem na nossa igreja. Eu disse, realmente. Por quê? Porque essa pessoa, o quanto ela realmente valorizou estar onde o sacramento estava sendo administrado. Então, claro que isso é um julgamento que o conselho tem que fazer, porque há casos e casos, mas entre os dois extremos você nunca admitir essa possibilidade, alguém que está impedido pela doença de ir ao culto, mas continua crente e firme na fé, e o outro lado é você levar para alguém que não foi para o culto, quase que um desprezo ao culto, e você vai levar o sacramento. E naquele momento o sacramento ficou desligado da pregação, embora, eu tenho de reconhecer que lá na hora ele vai ler o texto bíblico. Então você tem a ligação do sacramento com o texto, mas você não tem uma explicação da promessa, você não tem a promessa sendo proclamada, e então com base na proclamação você tem o sinal, que é o que acontece em Gênesis 15 e 17. Você tem a promessa em Gênesis 15, e observe que em Gênesis 17 a promessa é repetida para então ser dado o sinal. Então, eu acho que a prudência cristã deve nos levar realmente a considerar possibilidades, mas ao mesmo tempo manter esses princípios, e não fazer um desprezo ao princípio da unidade, da ligação, sabe, de palavras e sacramentos serem realmente inseparáveis. Certo? Ok? Assim, irmão André, desculpa, já terminei. É a nossa confissão, quando ela trata de igrejas em si, ela fala que uma das marcas para identificar uma igreja verdadeira é justamente como essa igreja trata os sacramentos. Logo, a gente pode entender que se uma denominação, uma placa de igreja está, por exemplo, batizando somente em nome de Cristo, não em nome da Trindade, sim, ou acrescentando sacramentos, porque a gente olha muito para Roma, né, quando vê isso, os sacramentos que tem a mais, né, a tradição romana. Mas, por exemplo, eu vim de uma igreja que tinha um sacramento que era o lava-pés. Então eu posso já entender que essa igreja não é uma igreja fiel. Bom, boa pergunta, porque ao longo da história da igreja cristã, essas três marcas não foram as únicas marcas que foram apontadas para identificar a igreja fiel. Como é o nome do livro? Nove marcas, né? Da igreja. Então, esse livro realmente está apontando que tem outras coisas que realmente também devem identificar uma igreja fiel. Mas, ao mesmo tempo, todas as interações acerca desse ponto incluíam esses três pontos. Ou seja, esses três pontos eram sempre comuns em qualquer relação que você pegasse de sinais, de marcas da igreja. Sempre esses três estavam lá. Por que palavra e sacramento? Porque as duas coisas são mais uma vez inseparáveis. Então, a igreja, por meio do sacramento, proclama as promessas de Deus. Isso é o fundamento realmente da igreja, é a palavra. O fundamento da igreja não é o que a gente faz, o que está acontecendo. É realmente a palavra de Deus funcionando em nós. Muitas coisas são marcas da igreja também, mas são marcas no sentido de consequência dessa palavra operando na igreja. Se essa palavra está operando na igreja, inevitavelmente ela vai transbordar, por exemplo. Hein? O transbordar não é a marca em si, mas reflete essa marca. Por exemplo, seria uma igreja missional, hein? Que é colocado como uma das marcas. Então, a palavra pregada, o sacramento e a disciplina, porque mais uma vez, o que é disciplina? A própria palavra disciplina vem da mesma palavra para discipular, para ensinar, instruir. Então, a disciplina nada mais é do que a palavra e o sacramento funcionando na vida de uma pessoa, do crente. Lá na frente a gente vai falar sobre isso e vai explicar sobre a natureza da disciplina. Então a disciplina, ela funciona como? Por meio da pregação, da palavra. A disciplina não funciona sem palavra. Então, mais uma vez, é o tripé com base na palavra. A disciplina é abrir a porta do reino aos que creem pela pregação, e
e fechar a porta do reino aos que não creem pela pregação. Então, abre e fecha pela pregação e disciplina. Então, veja que é realmente um tripé que está unido à palavra. Você poderia até dizer palavra, ao invés de dizer 3. Poderia dizer, não, a marca da igreja é a palavra de Deus funcionando fielmente. Então, seria pregação, sacramento e disciplina. Entendeu? Mas a gente precisa ser cuidadoso de não fazer logo juízo quando um aspecto da palavra não está funcionando numa igreja. Porque eu acho que a gente deve considerar que tem a Confissão de Westminster vai falar mais pura e menos pura. A gente não tem essa definição, né? Mas a gente reconhece que a igreja nem sempre ela vai se manifestar plenamente. Às vezes ela está falhando em um aspecto. A gente está vendo isso agora nas cartas de Apocalipse, né? Saudável e doente, né? Tem igreja que estava funcionando bem, mas tinha uma falha, né? Então tem igrejas mais saudáveis e mais doentes, assim, por assim dizer. Não sermos rápidos em julgar uma igreja porque está falhando em um aspecto. Eu penso na igreja luterana, na questão de sacramentos. Eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo... Depois de Pedro Gabriel, tá? Quando algum reformado traz essa questão das 3 marcas e tenta excluir as igrejas que não pensam da mesma forma na questão dos sacramentos. Porque senão era a mesma coisa que jogar Lutero no inferno. Sim. Temos que realmente ter cuidado. Para adorar, vamos. Qualquer coisa, a gente conversa mais por fora. Irmão Gabriel. Você ia falar? Não. Então pode orar. Amado Deus e eterno, agradecemos, Senhor, por mais um serviço de adoração aqui pela manhã. Agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor pregada aos nossos corações, porque o Senhor tem sido fiel à tua aliança ao teu povo, Senhor, século após século, milênio após milênio. Pedimos que o Senhor nos leve em paz nas nossas casas e que possamos, pelo final da tarde, estarmos mais uma vez diante da tua presença, rendendo louvores e ouvindo de novo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma sabatina. E uma sabatina, mesa redonda.